Sejam bem-vindos a este curso. Espero que todo mundo compreenda os nossos objetivos. Nessa primeira aula, vocês estão vendo aí no slide 1, o roteiro da aula. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia. Logicamente, a energia chega na sua casa e a gente precisa ter uma noção de onde vem, no caso, onde ela é gerada. Vamos falar um pouquinho sobre a aplicação no cotidiano da sua escola e, logicamente, a iluminação dos ambientes. A gente vai começar aí pelo slide 2, vocês estão vendo aí do lado direito, um esquemazinho onde você tem geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Lá no final você tem a sigla SEP, que é Sistema Elétrico de Potência. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o sistema de transmissão de energia, geração, transmissão e distribuição de energia. Aí vocês estão vendo nesse slide, no slide 3, desculpa, geração, transmissão e distribuição, e eu estou focando a geração hidroelétrica, que é o forte do Brasil. A matriz hidroenergética brasileira é muito forte, né? Embora a gente tenha outras matrizes, como por exemplo a eólica, em franca expansão atualmente, mas a gente vai se fixar na geração hidrelétrica, que é o forte do nosso Brasil. Vocês estão observando nesta figura do slide 3, que você tem a geração, a energia das águas, a água é acumulada, então depois de uma certa altura, ela vai ser liberada e vai girar as turbinas. As turbinas, logicamente, são formadas de hélices e elas estão acopladas a geradores. Os geradores vão gerar energia na faixa de 3,8 kV e, evidentemente, que essa energia de pequeno porte precisa ser elevada, aí vocês estão vendo, a subestação elevadora, e ela vai ser elevada para 230 kV, por exemplo. Esse 230 kV vai ser jogado nas linhas de transmissão, que vão chegar até as nossas cidades, onde a gente vai ter aí as subestações abaixadoras. Elas baixam essa tensão de 230 para 69 e depois para 3,8 kV, tá? Chegando às nossas residências e às nossas escolas na faixa de 380, 220 volts, que já é a tensão de utilização. Alguém pode até perguntar, professor, toda essa água é utilizada para gerar energia? No próximo slide você vai ver um pequeno esquema. Esse esquema ele demonstra exatamente a geração de energia hidroelétrica. Vocês vão ver aí do lado esquerdo a barragem, onde você tem um acúmulo de água, você tem uma tubulação listada aí de azul. É por essa tubulaçãozinha que a água que vai ser utilizada para gerar energia vai ser liberada. Vocês estão vendo aí um eixo verde, preto e amarelo. Você tem uma turbina, uma hélice. Essa hélice vai girar com a velocidade da água, evidentemente vai gerar energia elétrica, que vai ser jogada para os transformadores, que por sua vez vão jogar no sistema de transmissão, já mostrada no slide anterior. É preciso a gente chamar a atenção que lá onde tem escrito vertedouro, essa água que vai ser liberada pelo vertedouro, ela não gera energia elétrica. Ela é liberada para controle do nível da água da barragem, tá bom? Então, se alguém perguntar, você já sabe que a água do vertedouro ela não é utilizada para geração de energia. Apenas essa água que é jogada por essa tubulação, que eu chamei de duto, essa água sim é que vai ser utilizada para movimentar as turbinas. Vocês estão vendo que a água vai ser jogada lá, jusante, no rio, para ser reutilizada. Então nós temos a montante antes da barragem e a jusante depois da barragem. A água é sempre reaproveitada. No próximo slide eu já tenho aí o Sistema Interligado Nacional. É preciso a gente lembrar, pessoal, que para que a gente tenha um sistema estável, do tamanho que é o Brasil, que é um país continental, não dá para a gente trabalhar apenas com gerações localizadas. Vocês estão vendo aí, por exemplo, lá na bacia do rio Parnaíba, vocês estão observando ali, tá? No slide à direita, acima, vocês estão observando ali a bacia do rio Parnaíba, que é onde a gente tem a nossa barragem de Boa Esperança, que fica na cidade de Guadalupe. Ela é constituída por 6 geradores, tá? 6 turbinas gerando energia, jogando energia no sistema, para chegar parte dela aqui em Teresina. Aí alguém pode perguntar,
Professor, só em Teresina não, o estado inteiro, logicamente, utiliza essa energia, mas nem sempre essa energia é suficiente para atender o estado inteiro. Por isso é que a gente faz parte desse sistema interligado. Em algum momento a gente está recebendo energia lá da bacia do São Francisco, da Chesse, tá? Outras vezes a gente está recebendo lá de baixo, lá do Sudeste, ou às vezes também a gente recebe do Norte. Esse fluxo de potência, esse fluxo de energia é controlado pelo SIN, Sistema Interligado Nacional, e lá nós temos um operador do sistema, o OS, que fica no Rio de Janeiro, que faz o controle de tudo isso. Então, se falta água no Nordeste, a gente recebe água do Sudeste. Se falta água do Sudeste, eles vão receber água do Nordeste e do Norte e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido que a gente participa de um sistema interligado. Em breve, vocês vão observar nos noticiários, muito provavelmente esse sistema interligado nacional vai se transformar no sistema interligado internacional, incluindo aí os outros países da América do Sul. Aí nesse slide que vocês estão vendo aí de suprimento de energia, a gente já salta da geração direto para a utilização. Imagine que ali você tem a sua escola, lá você tem um ramal de ligação que vem da rua, da rede de energia da rua, ali você tem um poste, pode ser também um pontalete, algo assim. Lá em cima você tem um isolador. Essa armação monofásica ela recebe o ramal de ligação da Eletrobras e esse ramal de ligação, evidentemente, vai ser conduzido através de eletrodutos até a medição. Vocês observem que nós já estamos colocando nesse slide aí o exemplo de padrão de entrada já atendendo as novas normas de suprimento da Eletrobras. Então vocês estão vendo que o medidor ele vai ficar acessível lá fora, para que os leituristas possam acessar as informações sem incomodar a escola, sem incomodar os alunos e coisas assim, tá bom? Então vocês observem, é um padrão bem simples, ali você tem a medição, vocês veem aí que a caixa de medição obrigatoriamente precisa ser aterrada, evidentemente que esse aterramento é para proteção de pessoas e de equipamentos, evitar que algum tipo de vazamento de corrente possa trazer algum tipo de acidentes, tá bom? Na parte 2, do tópico 2, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Eletricidade, tensão, corrente, resistência, potência e energia elétrica. Eletricidade, a palavra já diz, olha, ela já vem daquela palavrinha elétrons, que são aquelas pequenas partículas que constituem a matéria, e essas partículas elas possuem uma característica, possuem uma propriedade chamada de carga elétrica. Então, derivada da palavra elétron, nós temos a palavra eletricidade. Então, é uma manifestação de energia derivada do movimento dos elétrons livres. Evidentemente que esses elétrons livres eles podem facilmente se deslocar nos elementos chamados condutores de energia, como, por exemplo, os metais. Nós temos o ouro, temos a prata, nós temos o cobre e temos o alumínio. Esses são os melhores condutores que nós temos atualmente. Evidentemente que para nós aqui, nós utilizamos na rua os condutores de alumínio, tá? E em suas residências, nas suas escolas, a gente considera o uso de condutores de cobre isolado, tá? A tensão, se você fizer aí um exercício mental, a tensão é mais ou menos uma força motriz, um desnível que cria que ordena o movimento dos elétrons. A gente sabe que a matéria ela é pulsante, tá? Ela está o tempo todo vibrando. Então a questão é como fazer com que esses elétrons se desloquem sempre de forma que possam ser utilizados. Então, a tensão é exatamente isso, ele estabelece esse desnível elétrico para ordenar o escoamento desses elétrons ao longo dos condutores. Vocês estão vendo logo em cima que a unidade de tensão é o volt. Também é chamado de voltagem justamente por isso, porque a unidade é o volt. A tensão também é chamada de diferença de potencial, tá bom? E ela pode ser representada pela letra V ou pela letra U em algumas situações. A corrente elétrica, a gente já viu ali atrás, é o escoamento ordenado de elétrons livres. Você tem os elétrons já se movimentando nos metais, nos condutores, aí você estabelece uma diferença de potencial que a gente chama de tensão, e com isso você ordena o movimento desses elétrons. Esse movimento, esse escoamento ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica.
A corrente elétrica é medida em amperes, tá? Em homenagem a um cientista que tratou deste assunto, e ela pode ser de dois tipos, ela pode ser corrente alternada e pode ser corrente contínua. No nosso caso, as suas escolas, as nossas residências, a gente utiliza a corrente alternada. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: professor, mas não há nenhuma utilização de corrente contínua nas nossas escolas? Sim, existe sim. Vocês têm as fontes que ligam os computadores, e essas fontes, elas, na verdade, elas transformam a corrente alternada em corrente contínua, vocês estão vendo aí no slide, e isso acontece pela utilização dos equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, computadores, que são muito comuns hoje nas escolas, tá? Então, a diferença é que a corrente alternada, pelo nome que já diz, ela pulsa em dois sentidos diferentes, e a corrente contínua vai ser sempre no mesmo contido, tá? No mesmo sentido, tá bom? Resistência elétrica. Resistência elétrica, pessoal, a gente considera como se fosse uma dificuldade oferecida à passagem de corrente por esses condutores, porque você se lembra que a matéria ela é constituída não só de elétrons, mas ela é constituída de prótons e de nêutrons. Então, os elétrons se deslocando através dos condutores, eles vão chocar-se contra essas outras partículas, e isso produz o aquecimento do condutor, e a gente chama isso de resistência elétrica. A resistência elétrica é medida em ohms, você está vendo aí o símbolo, é uma ferradurazinha, tá? Uma letra grega chamada Rho, tá? Ali embaixo você tem uma primeira formulazinha, que a gente chama de primeira lei de ohms, que diz que a tensão é igual à resistência multiplicado pela corrente elétrica. Então é uma relação simples, uma equação simples de primeiro grau, onde você tem a tensão dada em volts, a resistência dada em ohms e a corrente dada em amperes. Ali embaixo você tem a simbologia que você vai encontrar nos circuitos, você vai encontrar essas representações nos projetos. Ali você tem um quadradinho ali, que pode representar a resistência elétrica, ou então uma reentrância de ondulações ali, onde você representa ali a dificuldade que a corrente tem ao deslocar-se pelos condutores, tá? A lei de ohms, aí eu tenho uma pequena questãozinha, muito simples, é um fogão, provavelmente você vai encontrar isso lá na sua escola, de 10 ohms está ligado a 220, e eu peço para você calcular a corrente elétrica. Ora, pessoal, é lógico que esses valores são valores hipotéticos, eu não estou colocando valores reais aí, é só para efeito de demonstração. Então, se você colocar o 220 no lugar do V, que é a tensão, se você colocar o 10 no lugar do R, que é a resistência, basta você passar o 10 para o lado esquerdo, dividindo. Então, você vai ter 220 dividido por 10, então você tem aí uma corrente elétrica de 22 amperes. E aqui tem uma questão importante a ser colocada, pessoal. Se por uma razão qualquer você se expor a essa corrente, você vai ter um problema muito sério. É preciso lembrar que o corpo humano ele tem uma sensibilidade a partir de 30 miliamperes, ou seja, 0,03 amperes. Então, é preciso que a gente utilize dispositivos de segurança para evitar que pessoas e que usuários se submetam a riscos como esse, tá bom? A potência elétrica também tem uma formulazinha. É a relação entre a tensão e a corrente elétrica. O casamento entre a tensão e a corrente elétrica vai nos dar a potência elétrica, tá? A tensão é dada em volts, a gente já viu ali atrás, a corrente elétrica é dada em amperes, nós também vimos ali atrás. Juntando o volt com ampere, casando esses dois aí, você tem volt e ampere. Volt e ampere também pode ser chamado de watts, tá? Que aí está simbolizado pela letra W. E então, a potência representa o quê? A taxa de transformação de energia, é isso. Se você vai utilizar essa energia para iluminação, então a taxa de transformação da energia elétrica em energia luminosa é a potência luminosa. Se você vai utilizar isso aí no ferro de passar roupa, você vai transformar a potência elétrica em potência térmica. Então é isso que a gente chama de potência, exatamente essa transformação de uma forma de energia em outra, tá bom? Aí você tem um outro exemplo, você por favor acompanhe, tente fazer na sua residência, você tem aí o 220 vezes 20, tá?
que dá 4.400 watts. Eu considerei aí aquele exemplo que está ali embaixo. Eu estou colocando aí uma bombazinha, né, uma bombazinha lá que puxa água para a sua caixa d'água, de 20 amperes ligado em 220. Estou considerando aí o 220 que é tensão monofásica. Então, se você multiplicar o 220 por 20, você vai encontrar 4.400 watts, que significa o quê? Significa a velocidade de transformação de joules por segundo de energia elétrica em energia mecânica, no caso, para poder fazer movimentar esta bomba aí, tá bom? Seguindo um pouco mais à frente, agora chegamos ao conceito de energia elétrica. Não há mais necessidade de falar sobre o conceito, tá? Porque a gente já sabe lá desde a corrente elétrica, combinando a corrente com a tensão, porque a tensão é que faz com que a corrente se organize. Juntando isso tudo numa grandeza chamada potência elétrica, e se você relacionar essa potência elétrica com o tempo, você tem o que a gente chama de energia elétrica. Se você tiver alguma dúvida, confere aí lá na conta de energia. Lá está escrito quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Quilowatt é o quê? É unidade de potência e hora é o quê? É tempo. Então, se você junta potência com tempo, você tem energia elétrica. Então, a capacidade de realização de trabalho de uma corrente elétrica é chamada de energia elétrica, tá bom? No próximo slide, a gente tem um pequeno exemplo que é usando as informações dos exemplos anteriores, tá? Agora eu tenho aquela mesma bomba e eu estou perguntando aí para você qual é a energia consumida quando ela estiver ligada durante 2 horas. Então você pega aquele resultado que você utilizou na questão anterior e multiplica por 2. Você tem aí 8,8 kWh. Professor, para que serve essa informação? Bom, se você souber qual é o valor do quilowatt-hora, qual é o valor que você paga para a Eletrobras, basta você pegar a tarifa, o valor da tarifa, e multiplicar por 8,8, que você vai saber quanto você vai pagar durante essas 2 horas de utilização desta bomba. Evidentemente que aqui eu não estou colocando a iluminação pública e nem tampouco eu estou colocando aqui os impostos, eu estou colocando apenas o valor da tarifa. Se você acrescentar da iluminação pública e os impostos, aí você vai ter o valor real que você vai pagar no final do mês, tá bom? O tópico 3, que é o último tópico desta aula, a gente fala de uma boa iluminação, não é, pessoal? A iluminação dos ambientes. E aqui eu chamo a atenção de todos os nossos alunos, que é a primeira coisa, é o primeiro ponto que a gente diminui quando quer economizar energia. E isso é uma prática equivocada, tá, pessoal? A gente precisa de boa iluminação para que você possa ter boa leitura. Então, se a iluminação é ruim, você vai ter problemas na vista muito rápido, muito cedo. Então, é um barato que sai caro. Economizar energia diminuindo a iluminação vai te trazer problemas de saúde, tá? Então, uma boa iluminação, você está vendo aí, ela traz o conforto visual e muito mais do que isso, pessoal, ela traz o conforto psicológico. Você fica de bom humor, você trata bem as pessoas, você produz mais, você consegue ter um rendimento no seu trabalho muito melhor. E melhor do que isso, você vai chegar em casa tranquilo, sem estresse, para descontar na sua família, tá? No slide seguinte, você tem aí os níveis de iluminância estabelecida pela norma 5413. E essa norma tem uma certa história, tá, pessoal? Ela foi cancelada em 2013, mas ela retornou em 2014, tá? Porque a norma que tinha sido utilizada para substituir uma norma internacional, a 6995, ela não correspondeu à expectativa dos profissionais brasileiros. Então a gente vai lembrá-los sempre dessa norma 5413, tá? Aí nesse slide 22, pessoal, nós temos aí uma recomendação muito interessante, que é melhor mesmo para todos nós, é utilizar a iluminação natural, tá, pessoal? É sempre melhor do que a iluminação artificial. E aí eu tenho um exemplo, utilizando aí uma telha de vidro, uma janela de vidro, tá? Para você ter iluminação na sua escola sem necessidade de ligar a iluminação. É preciso a gente se lembrar de que cada quilowatt-hora que chega na nossa casa, que chega na sua residência, ela produz uma certa
transformação da natureza. Então a gente evita, a gente respeita a natureza por cada quilowatt-hora economizado, tá bom? Aí você tem algumas grandezas lá da luminotécnica. Essa palavra luminotécnica, ela define a ciência que estuda a iluminação dos ambientes, tá bom, pessoal? Então, o fluxo luminoso é uma grandeza que determina a quantidade de luz emitida por uma fonte. Aí você tem fluxo luminoso que é dado em lumens, tá? A próxima grandeza é a iluminância, que não deixa de ser fluxo luminoso, só que é o fluxo luminoso incidente, aquele que chega no seu local de trabalho, no seu posto de trabalho, tá? Então esse fluxo luminoso incidente recebe o nome de iluminância e ele vai ser medido em lux. E é preciso lembrar, pessoal, que a NBS 5413 ela estabelece os níveis mínimos de iluminação para cada tipo de ambiente de trabalho. No caso das escolas, no caso das salas de aula, a gente recomenda, no caso, a NBS 5413, ela recomenda que o nível de iluminância esteja nessa faixa de 200 a 500 lux. 300 lux fica mais ou menos aí no meio, é o ideal, tá, pessoal? Qualquer iluminação menos do que essa vai produzir estresse. Aí você tem o luxímetro, chamado luxímetro, que são os equipamentos que medem o nível de iluminância. E aqui eu queria chamar a atenção dos senhores que o Ministério do Trabalho é muito rigoroso nessa parte aí, tá? A gente tem que seguir as normas da NBS 5413 que o Ministério do Trabalho exige. E isso produz muitas pendengas judiciais, tá? Se essa iluminação não for adequada, ele vai ter problemas de vista muito cedo. Então ele pode requerer na justiça indenizações para reparar esse tipo de problemas. Então a gente tem que ficar atento e manter uma iluminação de qualidade. Eficiência luminosa. Antigamente essa eficiência luminosa, pessoal, ela era chamada de rendimento, tá? Ou seja, o quanto de energia eu estou utilizando para ter aquela iluminação, tá? Então é isso aí, é o fluxo luminoso em função da potência elétrica consumida. E aqui, pessoal, tem uma palavra chamada eficientização de consumo de energia, tá? Então hoje a gente não usa mais lâmpadas incandescentes, todo mundo sabe disso. A lâmpada incandescente em 2016, ela foi proibida a venda e foi proibida também a fabricação. Eu estou me referindo à lâmpada incandescente comum. Essa lâmpada incandescente comum, pessoal, ela na verdade era um resistor. Ela consumia muita energia, mas essa energia, apenas 5% era aproveitada em forma de luz, 95% era em forma de calor, e você estava jogando fora o seu dinheiro. Então ninguém usa mais lâmpadas incandescentes, tá? Embora eu tenha colocado aí um quadro com lâmpada incandescente translúcida, halóide, só para termos de comparação, eu vou para o slide seguinte e já vou recomendando de cara as lâmpadas LEDs, tá? Hoje não tem outro caminho, pessoal, a gente tem que utilizar lâmpadas LEDs. Essa sigla representa diodo emissor de luz, ao contrário, porque é uma sigla em inglês, tá? Então vocês estão vendo aí que para uma lâmpada, para você ter uma luminosidade de uma lâmpada de 150 incandescente, você precisa de uma lâmpada de no máximo 30 watts, tá? Então 25 watts, 14 watts. Na minha residência eu coloquei lâmpadas de 14 watts LED. Ela tem uma iluminação muito boa, tá? E não produz estresse, não produz reflexos desnecessários e tem mais uma grande vantagem, ele não polui o meio ambiente, tá? Ela não agride a natureza, então é mais uma vantagem da utilização de lâmpadas LEDs. Alguém pode até colocar a seguinte situação: professor, mas lâmpadas LED são mais caras, a disponibilidade de recursos é pouca, e sim, vai lá que seja, eu concordo com você. Mas se você considerar que o consumo dela é muito menor, e melhor do que isso, ela tem uma durabilidade, ela tem uma vida útil que vai até os seus netos. Então, se você colocar uma lâmpada LED, vale a pena o investimento, tá? Vocês terão um retorno muito rapidamente. A temperatura correlata de cor, ou de cor correlata, o TCC chamado, ela tem a ver, pessoal, com a sensibilidade que você tem a olhar para aquela luz. Ou você olha para aquela luz, você tem a impressão que ela é confortante, que ela é fria, aquela luz fria,
tá? Ou que ela é estressante, como a luz amarela, por exemplo, que ela é estressante, ela é uma luz quente. Então, essa cor de sensibilidade a gente chama de temperatura de cor correlata. Vocês estão vendo aí no slide seguinte, vocês estão vendo aí um gráfico onde você tem exatamente essa definição. Vocês estão do lado esquerdo a cor vermelha, tá? Do lado direito a cor azul. Então vocês estão vendo que aquelas mais confortantes, para nós, elas têm temperatura de cor mais elevada. E as menos confortantes para nós, elas têm temperatura de cor menores temperaturas de cores, tá? Então, para nós, no caso da escola, vocês estão vendo aí uma faixa de luz neutra. Essa faixa de luz neutra que é adequada para o ambiente escolar. Então, você fique sempre atento na hora de trocar as lâmpadas. Coincidentemente, pessoal, é a faixa de frequência e de onda que nós temos para as lâmpadas LEDs. Vejam no slide seguinte que você tem aí do lado esquerdo aí o gráfico que representa exatamente as cores das lâmpadas LEDs. E vocês observem o quanto elas são agradáveis. Aquelas que ficam mais em cima, né, lá no topo, lá na parte de cima, são as que mais nos interessam, tá bom? Então, recomendem e exijam o uso de lâmpadas LEDs. Aí você me diz o seguinte: professor, mas na minha escola nós temos lâmpadas fluorescentes. Muito bem, lâmpada fluorescente. Olha, existem lâmpadas LED de 18 watts, que ela tem exatamente o tamanho da lâmpada fluorescente. Então, você pode comprar ou pedir a sua professora, o seu coordenador, que comprem, e você não vai ter custo adicional. Você vai colocar no lugarzinho da lâmpada fluorescente sem precisar trocar aquela luminária, que a gente chama de calha. Você só vai precisar tirar aí o start, porque não há necessidade, e tirar o reator também, que ela não exige nem start nem reator. Vocês têm aí um exemplo bem interessante que mostra do lado esquerdo a quantidade de lâmpadas incandescentes que você teria durante um ano. Seria mais ou menos 1.500 horas, no total de 20 lâmpadas aproximadamente. Se você olhar do seu lado direito, você tem a lâmpada LED, que vai durar o quê? Vai durar 30.000 horas. Observe a diferença de 1.500 para 30.000 horas. Lá você tem apenas um ano e aqui você tem 20 anos. Quer dizer, a estimativa é que uma lâmpada LED dure em média 20 anos, então você já tem aí um retorno financeiro fantástico. Além de você ter conta de energia mais barata, você também não vai ter a necessidade de fazer trocas como você teria se fossem lâmpadas incandescentes, tá bom? Aí você tem o outro conceito, que é o decaimento do fluxo luminoso. É a depreciação da luz, tá, pessoal? No momento que você instala a lâmpada, ela vai começar a decair. O brilho da lâmpada não é sempre o mesmo. À medida que ela vai sendo utilizada, ela vai diminuindo essa luminosidade por razões técnicas e também por falta de manutenção. Vai que aquela poeira cobre a sua lâmpada e isso diminui o fluxo de energia, o fluxo luminoso. Lembram lá? Medida em lumens, fluxo luminoso. Vai diminuir também a iluminância, que é medida em lux, que é aquele dispositivozinho da luz incidente no seu local de trabalho, tá bom? Olha aí o exemplo da lâmpada de 18 watts que eu falei agora há pouco, tá? Como eu já falei, a gente pode seguir para o próximo slide, tá bom, pessoal? Aí nesse slide eu tenho aí a comparação entre lâmpada incandescente, que fica à sua direita. No meio você tem lâmpadas fluorescentes, tá? Também chamado de lâmpadas eletrônicas compactas, e do lado esquerdo você tem lâmpadas LED. Se a gente for lá para baixo, para a lâmpada de 180 watts lá da lâmpada incandescente, vocês observem que aquela lâmpada de 18 watts que eu acabei de recomendar, ela tem o mesmo brilho, ela tem a mesma iluminância de uma lâmpada incandescente de 180 watts. Observe, 10 vezes menos potência, 10 vezes menos energia transformada. Isso representa o quê? Isso representa uma economia fantástica no bolso de todos nós, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula 1, tá? Espero contar com a presença de vocês na aula 2. Até mais, muito obrigado.